Então, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre o teorema de mudança de variáveis, né? Tem um outro vídeo aí antes que eu vou disponibilizar ainda, onde eu explico por que que o teorema é da forma como eu vou colocar aqui para vocês agora, que é uma aula, digamos, um pouco mais teórica, né, do que essa aqui, mas o objetivo aqui basicamente é aplicar esse teorema, para vocês perceberem como que funciona, como que você usa o teorema de mudança de variáveis para resolver certas integrais que a priori, com o que a gente aprendeu até agora, não seria possível resolver, ou seria difícil, melhor dizendo, resolver. Daria muito trabalho, e com o teorema de mudança de variáveis isso vai ficar um pouco mais tranquilo, né? De forma genérica aqui, em que tipo de situação que esse teorema que eu vou comentar com vocês aqui, que tipo de situação que esse teorema vai ser útil, né? Pensa assim, pensa que você tem aqui, sei lá, uma região assim, ó. Essa região aqui, ó, R. Essa região R aqui, né? Então aqui você está no plano XY. XY, né? E você quer integrar sobre essa região R. Veja que essa região ela não é nem uma região do tipo 1 nem do tipo 2, né? Quando você pensa numa função de duas variáveis sobre essa região aqui, você quer integrar isso, você quer resolver essa integral aqui, ó. Integral de f de x, y, dA sobre R aqui. Ó, se você tenta pegar a variação aqui dessa fronteira até essa aqui, isso não vai funcionar, porque tem um pedacinho aqui que você vai, digamos, somar mais aqui, né? Você começa aqui, você vai pegar um pedaço que está fora da região. Por outro lado, tem um pedacinho aqui que você não pega, né? Porque quando você começa aqui nesse ponto, você vai no máximo até essa barreirinha aqui, ó. Esse pedacinho aqui fica de fora, ó. Esse aqui. Então, você até poderia quebrar isso aqui em três regiões, onde esse pedacinho aqui, primeiro, é do tipo 1, esse outro aqui do meio é do tipo 1 e esse outro do cantinho é do tipo 1. Então você teria que resolver três integrais, na verdade, né? Mas dá para a gente fazer isso de um jeito, digamos, melhor. Qual que seria a ideia por trás disso aqui? É você conseguir achar uma função aí, uma aplicação que relaciona essa região R aqui com uma região mais simples, um retângulo, por exemplo. Ou alguma região dessas que a gente sabe calcular a integral, né? Então você pega aqui um sistema numa coordenada UV, aqui, essa aqui é uma coordenada XY, você faz uma espécie de mudança de variável, né? Uma T de UV que leva um ponto desse S aqui, que satisfaz essa propriedade, né? T de S coincide exatamente com o R, né? Ou seja, a imagem do S dá o R todo, e mais ainda, ela é injetora, né? T é injetora. O que significa isso? Que um pontinho, dois pontinhos diferentes aqui, sempre vão dar dois pontos diferentes de lá. Eles nunca vão chegar no mesmo pontinho do outro lado. Para você não ter repetição, digamos, diária aqui, né? Você quer, no fundo, o que está por trás disso é que você quer, para cada elementozinho de área que você pega aqui dentro desse S, você quer associar a um único elementozinho de área do outro lado, né? Você não quer que isso, um elemento de área de cá pegue dois de lá, porque senão você vai contar duas vezes a área do outro lado, digamos assim. Então ela tem que ser injetora também, né? Não só sobrejetora, né? Você não quer só cobrir o R inteiro, você quer que ele cubra de forma única o R inteiro aqui. Se você tem uma transformação desse tipo aqui que seja boa, no sentido de que você consegue calcular as derivadas parciais das coordenadas, né? Isso aqui é uma função de UV, né? Que depende de duas variáveis aqui, x de UV e y de UV, né? Você sai de R2 e chega em R2. Se essas x de UV e y de UV são funções, digamos assim, que têm derivadas parciais contínuas, suaves,
diferenciáveis aqui, no caso, né, usando a terminologia que a gente aprendeu lá na primeira parte da disciplina, aí é possível. Quer dizer, tem mais uma condição que o jacobiano aqui, que é uma coisa que eu vou definir ainda para vocês, tem que ser diferente de zero, mas a ideia aqui é que, uma vez que você está sobre essas condições, aí você consegue garantir que é possível reescrever essa integral sobre R como sendo uma integral sobre essa região mais simples aqui, sobre S, né, de F. Agora você passa tudo para a variável U, então vai ser o x de UV, y de UV, né, e vezes esse negócio que eu estou chamando aí de jacobiana derivada com relação a x, eu vou definir já ali embaixo o que é isso, xy, UV, du, dv. Então, olha só, por que é interessante esse teorema? Porque eu saio de uma região complicada, onde eu não sei integrar, que seria essa região R, e troco isso por uma integral, que tudo bem, a função que está aqui dentro pode ser mais complicada, digamos, mas a região é simples. Eu sei construir esse intervalo de... eu sei... É uma região S, essa região S é uma região que eu sei integrar sobre ela, né? Então, como eu disse, eu não vou explicar por que é assim que funciona, né? Deixa eu só definir quem que é esse d de x, y aqui. Isso é uma notação nova que eu estou introduzindo, né? O v é o quê? É o determinante dessa matriz aqui, ó. Derivada de x com relação a u, derivada de x com relação a v, só para não errar aqui. Deixa eu ver se eu estou colocando o teorema certinho aqui. É isso mesmo. X com relação a v, derivada de y com relação a u, derivada de y com relação a v. Isso mesmo. Então, isso aqui é dx du, dy dv, menos dx dv, del v, vezes del y del u. Então, isso aqui às vezes a gente denota assim também, j de uv, né? Função de u e uv. Então, basicamente, o que esse teorema está dizendo? Que o que corrige um elemento... Quando eu resolvo essa integral aqui em S, eu estou olhando elementos de área aqui que são retângulozinhos assim, né? Quando eu faço aplico a transformação desse retângulozinho pequeno ali por essa T aqui, pode ser que eu chegue num elementozinho de área torto aqui, ó, uma coisa assim. Um elementozinho torto assim, esse que eu pintei de vermelho aqui agora. E aí, eu preciso corrigir esse elemento de área aqui desse retângulo, que seria o DU-DV, para que ele aproxime esse elementozinho de área de R, digamos assim. Essencialmente é isso a justificativa. Então, quando você tenta fazer essa correção, ou seja, quando você tenta achar esse na definição da integral, você acaba vendo que você consegue escrever ele em função desse elemento de área aqui, que seria DU-DV, né? Corrigindo por esse jacobiano aqui. A gente chama isso de jacobiano. Tá? Jacobiano. Pode ser jacobiano de T aqui, né? Então, vamos ver um exemplo disso, né? Como que eu posso utilizar esse resultado aí para resolver uma integral que a priori é difícil para a gente, né, de resolver. Então, exemplo. Resolver aqui essa integral. Integral sobre R de x mais y exponencial de x quadrado mais y ao quadrado dA, onde R é delimitado, é a região delimitada pelas retas x menos y igual a zero, x menos y igual a 2, x mais y
igual a 0 e x mais y igual a 3. Vamos fazer o esboço dessa região aqui primeiro? Como é que seria o esboço dessa região? Então aqui, a primeira lá, lembra, é x menos y igual a 0, né? Essa reta x é a mesma coisa que a reta y igual a x, né? X menos y igual a 0 é y igual a x. Então seria essa retinha aqui, ó. A reta y igual a x, né? Opa. Y igual a x, né? A outra retinha aqui é a reta y menos x igual a 2, que é a reta que tem o mesmo coeficiente angular dessa aqui, né? Só que ela, quando x é igual a 0, y é igual a 2. Né? Então, esse aqui é o x e aqui é o y, ela vai passar no, digamos que aqui é o 2. Né? Ela vai passar no 0, 2. Né? Então, vai ser paralela a essa reta e... Vamos ver se... Opa! Vai ser paralela aqui e passa por esse 2 aqui. Não sei se ficou exatamente paralelo aí, mas vocês entenderam a ideia, né? Então, essa aqui seria a reta y menos x igual a 2, né? Y menos x igual a 2. E o outro par de retas que a gente tem aqui é o x mais y igual a 0, né? Que seria a reta y igual a menos x. Essa aqui, ó. Vou desenhar de outra cor aqui, só para... Essa reta aqui. Y mais x igual a 0, né? E a outra é y mais x igual a 3. Vou ver se eu copiei certo aqui. Y mais x igual a 3 aqui. Então, esse aqui é y mais x igual a 0. Y mais x igual a 3 vai ser y igual a 3 na hora que x é 0, né? Então, passa mais para cima aqui, ó. Se o 3 está aqui, né? Vai ser uma reta assim. Quando x é 0, quando y é 0, passa no 3 também, né? Então, imagina que aqui é o 3, ó. Passa aqui, no y igual a 0 é 3. Então, qual que é a região que a gente está querendo... integrar sobre ela? É uma região tipo aquela, né, que eu desenhei, uma região assim, que a gente não consegue identificar essa região como região do tipo 1 ou 2. Né? Nesse caso aqui, a gente precisa, então, usar o teorema do valor médio. Então, qual que é a ideia aqui para usar esse teorema? Você tem que encontrar uma transformação que leva uma região mais simples, você quer encontrar uma T aqui, ó, de UV, né, que leva uma região mais simples aqui, um retângulo aqui, nesse sistema UV, né, UV, para essa região torta aqui. Então, em geral, quando você tem esse tipo de reta aí, o que você faz? Você pega veja aqui, essas retas que são paralelas, ó, essa aqui e essa aqui, por exemplo, se você define o U, a coordenada U, como sendo justamente o x menos y, você vai ter, por um lado, U igual a 0 e, por outro, U igual a 2. Isso já vai dar duas barreiras que são coisas, digamos assim, vertical, no caso aqui vertical, né? Porque eu peguei o eixo U de baixo. Né? Se você pega o V como sendo x mais y, você vai ter que o V é igual a 0 e V é igual a 3. Então você vai ter duas barreiras horizontais. Você vai ter exatamente um retângulo. Né? Então, nesses casos em que você tem paralelogramos, é sempre isso que você vai fazer. Você pega aqui U igual a x menos y e V igual a x mais y. Né? Então, por exemplo, quando o x menos y igual a 0, que é essa aqui, ó, x menos y igual a 0, essa aqui, ó, x menos y igual a 0, é exatamente a situação u igual a 0. Né? Se, somente se, u igual a 0. E o igual a 0 é só essa retinha aqui, ó. É o próprio eixo V aqui, né? Que é o 0. Né? E
essa x menos agora, ó, x menos y igual a 2 vai ser u igual a 2. Então, se aqui está o 2, u igual a 2. Né? E o x mais y igual a 0 é aqui, né? E o, que seria o v igual a 0, né? Isso aqui seria o v igual a 0. Isso aqui é o u igual a 0. E aí, o que resta aqui é essa aqui, né? Que é x mais y igual a 3, né? Que é o v igual a 3. Então, esse aqui está o 3. Essa reta aqui é v igual a 3. Então, como a região é a região dentro dessas retas e as retas que estão relacionadas aqui embaixo com aquelas de cima são essas aqui, eu tenho justamente a região S como sendo essa região aqui que está limitada por essas retas. Então, quem é a região S aqui, na verdade, né? S vai ser U entre 0 e 2, produto com V entre 0 e 3. Então, é um retângulo, é a região mais simples que a gente tem aqui para integrar é essa, né? Só que para construir essa integral aqui, a gente precisa corrigir, precisa encontrar esse negócio aqui, que a gente chama de jacobiano, né? Precisa construir esse jacobiano para corrigir esse elemento de área aqui, dA, né? Em função dos elementos du, dv, né? Então, vamos calcular o jacobiano. Né? Como é que você monta o jacobiano aqui? Derivado de x, y, del uv. Nesse caso aqui, você precisa descobrir quem é o x e o y em função de uv. Então, a gente vai pegar esse sisteminha aqui e fazer as contas aqui, ó. Você faz u mais v, isso vai dar o quê? Aqui, o y menos y, 0, vai dar 2x. Né? Ou seja, você sabe que x é igual a u mais v dividido por 2. E se você faz u menos v, desculpa, u menos v, você vai ter x menos x e vai ter menos y menos y. Então vai ser... Vamos fazer ao contrário então, né? Só para ficar... Fazer assim. V menos u. V menos u é igual a 2y. Né? Faz x menos x, y menos y, 2y. Então, isso implica que y é igual a v menos u dividido por 2. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Construir esse operador t de uv, né? Quem que é t de uv? Eu vou colocar deixar tudo nesse cantinho aqui, né? Isso implica que t de uv é igual a coordenada x desse t de uv é u mais v dividido por 2 e a coordenada y é v menos u dividido por 2. Certo? Essa é a aplicação T que transforma essa região S aqui, mais simples, na região R aqui, mais complicada, digamos. E quem que é o jacobiano desse T aqui? É justamente o determinante desse cara aqui, ó, da derivada de x, que é essa primeira coordenada com relação a u, que é 1 sobre 2. Derivada de x com relação a v, que é 1 sobre 2 também. A derivada dessa segunda aqui com relação a u, né, de y com relação a u, que é menos 1 sobre 2, e a derivada da segunda com relação a v, que é 1 sobre 2. Né? Quando você calcula esse determinante, vai dar o quê? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2. Né? Não é isso? Vocês estão acompanhando aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá dando para entender o que a gente está fazendo? Então, como é que a gente faz agora para montar essa integral? É só montar mesmo. Ó. A gente já tem quem é o S, que é uma região onde a gente sabe integrar, um retângulo. A gente já tem quem é o jacobiano, nesse caso, que é constante, ele nem é uma função de u e v, é só 1 sobre 2, o valor do jacobiano. E é só compor a função f com esses x e y que você encontrou em função de u e v. Né? Então vai ficar assim, ó. Integral. Vamos lembrar aqui quem é a função f, né? Que eu já esqueci.
a função f é essa aqui, ó, x mais y exponencial de x quadrado mais y quadrado. Então vamos lá, né? Então aqui vai ficar assim, a integral sobre s de x mais y exponencial de x quadrado mais y ao quadrado é igual. Deixa eu ver se eu... Ah, na verdade eu escrevi errado. Senão aqui vai ficar difícil de resolver se eu não corrigir isso. Deixa eu corrigir aqui. Aqui não é mais, tá? Eu queria resolver com menos aqui. Com mais eu... Provavelmente vai ficar mais difícil aqui de resolver, tá? Aqui é menos. X quadrado menos y quadrado. E aqui é menos também. Menos. Então vamos lá. dA, né? Como a gente viu, a gente pode escrever... Oh, desculpa, aqui é sobre R, né? Sobre R. Então a gente pode escrever essa integral aqui como sendo a integral sobre S, que é aquela região ali que a gente já sabe quem é, né? Só relembrando o teorema aqui, né? Dessa função aqui agora aplicada em x, y, mas em função de v, mas veja aqui, x mais y é o quê? A gente já sabe daqui, ó, que x mais y é o próprio v, tá vendo? Então eu já posso colocar direto, ó. V, aqui no lugar disso, exponencial. Ó, veja aqui, ó, que x quadrado mais menos y ao quadrado é igual a x menos y, x mais y, não é? Então, na verdade, aqui a exponencial de x menos y a gente já sabe que é u, e x mais y a gente já sabe que é v, né? Vezes o jacobiano, né, que a gente já sabe que é 1 sobre 2, como a gente calculou, aqui du, dv. Ou dv, du, né? Só tomo cuidado de construir a integral corretamente ali depois. Então, se eu vou colocar du, dv, eu preciso ver aqui como que está variando. O u está variando de 0 a 2 e o v está variando de 0 a 3. Então, tem que montar corretamente aqui, né? O u aqui está variando de 0 a 2 e o v de 0 a 3, né? De v exponencial de u vezes v, vezes 1 sobre 2, du, dv. Então, veja, ó, o u aqui variando de 0 a 2 e o v aqui variando de 0 a 3. Cuidado com isso. Se inverter aqui vai dar errado a conta. Então, agora é uma questão de fazer continha aqui, né? Com isso. Você vai resolver primeiro a integral com relação a u. Esse v aqui não interfere, né? Vai ficar a integral de 0 a 3, u vezes quem que é, u sobre 2, né, na verdade, quem que é a integral dessa exponencial de u vezes v com relação a u, né? V é uma constante para a gente aqui, né? Então vai ser assim, a exponencial de u vezes v dividido por v, porque quando você deriva isso aqui com relação a u, aparece a constante multiplicando por fora e corta. Então essa é uma primitiva, né? Isso está variando de 0 até 2. O u está variando de 0 até 2, né? dv, né? Poderia até quebrar isso aqui, né? No produto de exponencial de u com exponencial de v ali, né? E deixar a exponencial de v de fora da jogada. Ah, não pode fazer isso, que aí dá a soma, né? Desculpa, esquece o que eu falei aí. Aqui não dá para quebrar no produto, não. Então tem que ser assim mesmo. Então aqui vai ficar dv, né? E isso vai ser igual ao que, então? Integral de 0 até 3 de u. Ô, pessoal, eu coloquei a letra errada aqui, ó. Que sai aqui é o v, né? Não o u. V, e eu integrei com relação a u. Então, de v sobre 2, isso aqui aplicado em u igual a 2, vai ser exponencial de 2v sobre v, menos a exponencial de 0, né? Que é quando você aplica em u igual a 0, que é 1 sobre v, né? dv. Nesse caso aqui, ó, corta isso com isso, né? A gente vai ter só a integral de 0 até 3 de 1 sobre 2 aqui, multiplicando, né? Exponencial de v, 2v, né? Menos 1, dv. Agora é só uma integral de uma função real, como vocês estão acostumados, né? Vai ser 1 sobre 2, exponencial de 2v sobre 2 menos v,
variando aqui entre 0 e 3, que vai dar 1 sobre 2. Quando você aplica ali em 0, em 3, quero dizer primeiro, vai dar exponencial de 6 sobre 2 menos 3, tudo isso menos 1 sobre 2, né, que é aplicado em 0. Então agora a gente já tem um número aí, né? Se você quiser simplificar isso, eu acho que dá para simplificar um pouco mais, mas aí eu vou deixar desse jeito, tá? É uma questão de simplificação aqui, a gente já tem um resultado, um número, né? Aparece um exponencial de 6 aqui e tal, mas não tem nenhuma letra aqui mais, né? Então essa é a ideia, tá, pessoal? Veja que a gente conseguiu transformar uma região bastante complexa aqui, né? Essa região R, que era aquele paralelogramo ali, que para resolver com as coisas que a gente tinha até agora seria bastante difícil, em uma região bem simples, que é um retângulo, né? Virou uma integral sobre um retângulo. Então, essa é a utilidade, né, do teorema do valor, teorema de mudança de variável, desculpa, e a gente vai ver também outras aplicações, como, por exemplo, o que eu tinha discutido no começo com vocês aqui, a questão de coordenadas polares. É uma aplicação disso, na verdade, transformar coordenadas cartesianas em coordenadas polares na integração, né? E tem algumas regiões que é bem interessante utilizar esse tipo de transformação, como, por exemplo, aquelas regiões que a gente comentou antes de começar a gravação aqui, rosácea, né, o cardioide, coisas desse tipo, que são regiões que são dadas por equações em coordenadas polares, tá bom? Enfim, é isso que eu queria falar com vocês. Eu vou interromper a gravação aqui agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade.